tenho certeza que você nunca assistiu essa série. E também tenho certeza que depois desse vídeo você vai correndo lá na Netflix ver, porque é uma série muito boa e vai abrir os seus olhos sobre os golpes de vendas. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma minissérie da Netflix chamada Artista da Enganação. Esse vídeo é uma minissérie da Netflix com o nome de Vanna Mark, Artista da Enganação. Para começar, nós precisamos falar sobre a dualidade das pessoas. Gente, nenhum ser humano é totalmente bom e nem totalmente ruim. Esse livro daqui, A Psicanálise dos Contos de Fadas, vai nos ajudar a entender esse fato e que a gente precisa entender lá na nossa infância, né? Para quem é mãe, para quem é educadora, eu já recomendo esse livro, que esse livro vai falar justamente sobre a dualidade das pessoas que a gente aprende lá na nossa infância através dos contos de fadas, né? Lá nos contos de fadas, os personagens sim são 100% bons ou 100% ruins e a gente vai modulando as nossas crianças de acordo com isso, né? Então nós temos os vilões e nós temos os príncipes e princesas mocinhos, né? Mocinho e mocinha nos contos de fadas. É bem legal, se você quer se aprofundar nisso, o link desse livro tá na descrição desse vídeo, vale super a pena essa leitura. E se você quiser fortalecer o canal financeiramente também, você compra o livro pelo link que eu deixei aqui na descrição, certo? Então vamos começar com a nossa minissérie Artista da Enganação. Vanna Mark é uma figura polêmica e notória da TV italiana, conhecida principalmente pelo seu papel como vendedora televisiva e pelo envolvimento em um dos maiores escândalos estelionatários da Itália. Antes de a gente começar esse vídeo daqui, eu vou explicar um pouquinho, contar um pouquinho sobre a Vanna Mark. Ela nasceu em 2 de setembro de 1942 na cidade de Bolonha, na Itália. De origem humilde, ela começou sua carreira como esteticista e logo descobriu seu talento para vender. E nós precisamos falar também sobre o casamento da Vanna Mark. O seu primeiro esposo, Raimondo Nobili, ele era um esposo totalmente abusivo. Ela se casou aos 18 anos na cidade de Bolonha, na Itália. E no dia do seu casamento, a familiar do seu esposo chegou a falar para ela: nossa, você é feia demais para ele merecia alguém melhor. E isso entrou no psicológico da Vanna Mark e fez com que ela... Eu acho que isso teve muito impacto em tudo o que a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo. Eu preciso falar também as minhas impressões sobre essa minissérie que, assim, me pegou de jeito. Eu vou te falar, viu, gente? Essa minissérie eu assisti umas 4 ou 5 vezes. Ela é uma minissérie de 2022 que conta as histórias da Vanna Mark sem máscaras. Ela já não tem medo de ser presa, ela não tem medo de mais nada, porque ela já passou por tudo que ela tinha que passar, então ela assumiu realmente os riscos e ela foi ela, completamente, sabe? E na década de 1980, a Vanna Mark se tornou extremamente popular na TV italiana. Foi um período em que as televendas estavam explodindo em toda a Itália. E mais ou menos cada cidade da Itália tinha seu próprio canal de televendas. As pessoas vendiam produtos via televisão e divulgavam o número, né, da onde podia se adquirir aquele produto, e as pessoas ligavam e compravam aqueles produtos. E isso era o que há de bom naquele momento. As pessoas exponencialmente aumentou o consumismo da população italiana, porque tudo que o povo que via queria comprar. E a Vanna Mark entrou nisso, mas eu vou contar um pouco mais de história antes de entrar no momento em que ela bombou na TV italiana. Então, como eu falei pra vocês, a Vanna Mark se casou em 1961 com Raimondo Nobili. E esse cara extremamente abusivo e violento com ela, ele nunca trazia dinheiro para casa, era algo bem difícil, e a Vanna Mark teve 2 filhos com esse cara, a Stefania Nobili e o Maurizio Nobili. E ela sempre foi uma esteticista muito talentosa. Ela trabalhava como maquiadora no necrotério de Bolonha. Então ela fazia a maquiagem dos cadáveres. Até que um dia ela recebeu o corpo de uma criança que tinha morrido num acidente de carro. A mãe dessa criança chegou para Vanna Mark e pediu o seguinte: olha, minha filha está muito feia, com muitos machucados no rosto. Eu gostaria muito que você caprichasse, deixasse ela o mais apresentável possível para o velório. E a Vanna Mark conta no documentário que ela fez um trabalho
com essa menina como se fosse a própria filha dela. E a mãe, muito agradecida, deu a Wanna Mark uma alta quantia em dinheiro. E com esse dinheiro, ela não acreditou, ela ficou chocada com aquele valor que ela tinha recebido. A mãe colocou discretamente o valor no avental de trabalho da Wanna Mark. E ela contou e recontou muitas vezes aquelas notas, ela não acreditava no valor que ela tinha recebido daquela mãe. Com esse dinheiro, a Wanna Mark comprou um carro. E ela começou a ir num salão, num outro salão, oferecendo o trabalho dela de esteticista, manicure, maquiadora, enfim, tudo. E ela começou a ganhar bastante dinheiro. E com esse dinheiro que ela foi ganhando nos trabalhos terceirizados que ela fazia, ela abriu a sua primeira lojinha. Era uma portinha lá em Ossano dell'Emilia, uma cidadezinha que é uma província da Bolonha. Eu não sei exatamente, mas acho que é isso. E aí ela abriu essa lojinha de cosméticos e foi onde ela começou. Só que ela era muito visionária. E aí, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não sei como vocês vão se sentir ao assistir essa série, mas eu amei e odiei a Wanna Mark na mesma intensidade. Ela era uma mulher muito visionária, ela era uma vendedora extraordinária, mas ela não sabia disso ainda. Até que um dia, uma pessoa foi até a loja dela, né, e disse que era uma pessoa de marketing e que gostaria de mostrar para ela um estilo de marketing diferente. Ela achou que fosse um espaço no rádio, mas não era, era um espaço na TV. A Wanna Mark ficou muito empolgada com essa nova proposta aí de aparecer na TV com seus produtos. Ela já tinha alguns produtos que era numa linha emagrecedora, sabe? Para você fazer massagem de redução de medidas, enfim. Na primeira vez que a Wanna Mark apareceu na televisão, nas televendas, ela não vendeu nada. Na segunda vez ela vendeu um pouquinho, mas nada muito significativo. E na terceira vez ela simplesmente não levou produto nenhum. Ela só chegou lá no programa com a intenção de se desculpar com os telespectadores e dizendo que não iria mais aparecer naquele programa porque ela precisava de dinheiro e que ela não estava vendendo o suficiente para sustentar a família dela. Começou a chorar e fez todo um negócio, mas assim, foi espontâneo, entende? Não foi algo programado. E nesse momento, a TV começou a receber milhares de ligações de pessoas querendo comprar qualquer coisa dela. E nesse momento, a Wanna Mark começou a bombar nas televendas, né? Ela começou a voltar e voltar e voltar e bombando cada vez mais por conta dessa terceira aparição dela, que mostrou sua fragilidade, né? A sua real fragilidade. Ela foi sincera em dizer que ela não podia mais voltar porque ela precisava pagar as contas da casa dela, ela precisava sustentar os filhos dela. A Wanna Mark, ela tinha uma personalidade muito forte. Como todas as mulheres que eu sempre falo aqui no canal, Wanna Mark tinha sim uma personalidade muito forte. E ela tinha uma forma de comunicação com o público-alvo dela, que eram na sua grande maioria mulheres. Ela falava assim: você é gorda, você é feia, horrorosa. É fácil arrumar marido, mas é muito mais fácil perder. Porque quando você se casou com seu marido, você tinha um corpo e agora você tá aí parecendo uma coisa sem forma, quadrada, enfim. Ela humilhava os espectadores dela e de alguma forma isso dava resultado e fazia com que ela vendesse cada vez mais os produtos emagrecedores dela, que eram produtos estéticos, né? Cremes emagrecedores, uma tal de uma alga lá maluca, enfim. Ela começou a vender isso exponencialmente. A filha da Wanna Mark, quando tinha 15 anos, começou a acompanhar a mãe nas televendas, mas ela ficava nos bastidores. O nome dessa filha é Stefania Nobili. E ela mantém o sobrenome Nobili hoje por conta de que o sobrenome Mark vincula muito ela à mãe, mais do que a imagem já estava vinculada. A Wanna Mark tinha um slogan que era de acordo na Itália, né? Que significa você concorda? Concorda comigo? Enfim. Ela se tornou um fenômeno midiático, apelidada de rainha do telemarketing. Gente, ela desbancou grandes vendedores da TV. E só tinha ela de mulher. Então eu vejo assim a Wanna Mark como uma mulher que modificou o mundo, que deu lugar, deu representatividade para as mulheres, porque você vai ver, assiste lá a série Artista da Enganação, você vai conseguir, eu pelo menos, eu me
sentir identificada por ela por conta da realidade social. Por conta de ser uma esposa, uma mãe, enfim, tudo isso causa identificação com as pessoas, né? Em 1990, Vanna Mark já estava milionária. Ao lado da sua filha, Stefania Noble, ela explodiu seus negócios rumo ao ocultismo. Isso é uma coisa maluca, gente. O que aconteceu? A Vanna Mark, ela estava lá nas televendas, num ranking absurdo, né? E aí ela foi jantar na casa de um cara que se chamava Marquês Capra de Carré. Ele tinha, na verdade, vários outros nomes, porque ele era envolvido com política, era um cara bem doido, assim, sabe? Enfim, ele tinha os interesses dele, financeiro, enfim. Ele convidou a Stefania e a Vanna para um jantar na casa dele para discutir negócios. E ele falou para a Vanna e para a Stefania que ele gostaria de entrar nas televendas, não aparecendo, mas que ele gostaria de estar nos bastidores, mas injetando, sei lá, alguma grana, enfim. Até que quem serve esse jantar era um cara brasileiro que eu não lembro exatamente o nome dele, mas olha, ele era tão peculiar. Ele servia o jantar descalço, com uma roupa toda branca. Elas ficaram curiosas com aquele cara. Era um cara bem enigmático, sabe? E ele serviu todos da mesa, menos a Stefania, que era a filha da Vanna. Ela achou aquilo estranho e perguntou pro Marquês, né, Capra de Carré, por que ele não me serviu? O Marquês falou, ele é assim mesmo, ele se identifica pela energia das pessoas e aparentemente você não tem uma boa energia, então ele não te serviu. E o Marquês dá essa ideia para elas, fala, por que você não leva ele lá pra televisão? Ele é do Brasil, de uma religião ocultista, tipo uma religião mais mística e tal. Esse cara era lá da Bahia. Então, lá na Bahia, eles têm como religião base, assim, eu vou falar assim, né? O catolicismo, lógico, que permeia o nosso país majoritariamente, mas o cara, ele era do candomblé. E as meninas, as duas, Stefania e Vanna, ficam bem curiosas. E o Marquês fala, leva ele, faz um teste. Com essa questão aí de sorte, não sei o que. Elas se reúnem com esse cara, dão um nome pra ele de Mago do Nascimento. E elas começam nessa área mais mística, né? E aí juntos eles fundaram uma nova empresa que se chamava Axé. É isso mesmo, Axé, igual a gente fala aqui no Brasil, né? Axé. Que vendia amuletos, vendia sal grosso, previsão de numerologia, vendia números da loteria. Minha gente, era uma verdadeira loucura. E foi muita novidade, porque isso não existia ainda nas mídias, né? E elas tinham uma estratégia de vendas que era o seguinte: nesse momento elas já tinham as próprias telefonistas delas. E as telefonistas eram orientadas a pegar todos os dados daquela pessoa que comprava uma determinada coisa. E quando a pessoa ligava reclamando, então, por exemplo, a pessoa comprava os números da loto, né? A pessoa recebeu esse número da loteria, ela não ganhou, muito obviamente. Ninguém, sei lá, acho que ninguém ganhou, poucas pessoas acabaram acertando os números que eram vendidos. E lógico, a pessoa ligava reclamando. Elas já tinham toda uma esteira de produtos para vender para as pessoas que compravam algo que não dava certo, obviamente. Elas já estavam preparadas para que não ia dar certo. E vendia uma leitura de tarô, um amuleto, enfim, elas iam fazendo vendas e elas estavam ganhando grana, muita grana, de verdade, enganando as pessoas, por isso o nome Artista da Enganação. E tudo girava em torno do Mago do Nascimento, certo? Aquele homem era quem previa, que tinha as visões, que sabia das coisas. Só que assim, o Mago do Nascimento, ele nunca estava presente nos bastidores. Ele só era um personagem criado pelas duas. Inspirado não, foi uma dica do Capra de Carré, né? E elas pegaram isso, transformaram o cara num personagem e o cara tava lá na TV, direto com elas. Só que nos bastidores, nas vendas mesmo, quem fazia eram as meninas do telemarketing, que já eram treinadas para vender um próximo produto, e um próximo, e um próximo, e um próximo. O que a Vanna Mark fez? Ela fez um banco de clientes. Todo mundo que ligava, ela pegava os dados, então ela já tinha aquele banco de clientes. Aí, ela entrava em contato com esse pessoal e assim, misturou, sabe, a galera do cosmético com a galera do ocultismo. Até que, e aí vocês vão ver aqui, eu vou colocar imagens por aqui, que elas faziam esse símbolo aqui.
Esse símbolo aqui, lá na época não, né? Na verdade é um símbolo medieval italiano que simbolizava a bruxaria. Então elas faziam muito esse símbolo aqui de bruxaria, de ocultismo, enfim. Até que em 2001, um programa jornalístico, esse programa, gente, eu associei muito ao CQC. Vocês lembram do CQC? Aquele programa na Band, onde os repórteres abordavam políticos, abordavam também pessoas da mídia, atores, para confrontar eles em questões polêmicas, né? Então, esse programa era mais ou menos isso daí, se chamava Striscia la Notícia. Esse programa investigou e denunciou as práticas de Wanna Mark. Por quê? Porque esse programa recebeu a ligação de um cara que ele falava assim, olha, a minha mãe recebeu uma ligação da Wanna Mark, falando que ela estava com uma carga, sei lá, uma carga de energia negativa e que ela precisava de um tratamento espiritual e que o Mago do Nascimento recebeu essa intuição, enfim. Só que a mulher nunca comprou nada dessa parte ocultista da Wanna Mark, comprou produto de emagrecimento, essa parte estética, beleza, enfim. E a mulher achou estranho e contou para os filhos. Os filhos ficaram, o que aconteceu? Né? Tá estranho isso daí. Aí o filho desta mulher entrou em contato com o Striscia la Notícia e contou para eles. Aí eles pegaram, o Striscia pegou e falou, vamos então fazer uma casinha aqui para pegar a Wanna Mark. Instalou câmeras na casa da mulher toda. E a mulher, quando as telefonistas da Wanna Mark ligavam para a mulher, o Striscia estava grampeando tudo isso, recebendo todas estas informações. E o Striscia orientava essa mulher a ficar dando corda. Ah, mas então... E aí as vendedoras falavam para ela, não, a senhora tem que pagar, tal, tal. Até que ela falou assim, beleza, eu vou pagar. Inventou lá, fingiu que fez o pacote do dinheiro. E quando alguém da produção da Wanna Mark foi buscar o dinheiro, o Striscia foi lá, filmou e tudo, e botou na mídia. Foi nesse momento que a carreira da Wanna Mark e da Stefania Nobile começou a cair ladeira abaixo. Em 2002, por conta dessa grande explosão de estelionato da Wanna Mark e da Stefania Nobile, que estava enganando as pessoas, ela foi indiciada pela polícia por estelionato, associação criminosa, extorsão psicológica. Inclusive, gente, lá na série, aparece uma mulher que conta, ela não aparece fisicamente, eu acho que ela não quis aparecer, até porque a história que ela conta é muito forte. Eu fiquei assim, chocada, porque era uma mulher que ela passava por problemas de drogas com a filha. A filha estava passando por problemas de drogas e, sei lá, a mulher estava, eu acho que ela era cuidadora de idosos, se eu não estou enganada. Enfim, no trabalho dela, ela ficava assistindo a Wanna Mark. E quando ela viu essa questão, assim, de resolver questões espirituais, ela entrou em contato e comprou lá um trem lá deles lá. Enfim, dessas coisas aí. Pra resolver o problema da filha com drogas. Aquilo não dava certo. E a equipe da Wanna Mark cada vez mais pressionava essa mulher. Vocês não sabem o que essa mulher fez, gente. Eu vou ter que contar aqui pra vocês. Ela comprou um chip de celular. Celular mesmo. Que na época era raro ter celular. Mas ela comprou um chip de celular, um número. E ela anunciava esse número no jornal. E ela fazia programas para arrumar o dinheiro, para comprar o próximo produto ocultista que a Wanna Mark vendia, para resolver essa questão dela. Gente, isso além do impacto financeiro na vida desta pessoa, causou impacto emocional absurdo. Isso não se faz com uma pessoa assim. Nesse momento, acho que foi o momento da série que mais me sensibilizou, sabe? E me deixou assim muito triste. Como uma pessoa pode fazer isso com outra? Enganar a esse ponto. E essa pessoa conta que a Wanna Mark falava assim, a vida da sua filha não vale 10 milhões de liras, que era a moeda italiana na época, e essa mulher fazia das tripas coração para comprar o próximo e o próximo e o próximo produto místico para resolver a questão da filha. E às vezes a gente para e pensa, é burrice isso, a mulher foi burra demais. Mas você pensa num momento de desespero, gente, a pessoa faz o que falarem para fazer. Não dá para julgar uma pessoa numa situação como essa. Ela queria salvar a filha.
É difícil demais. Enfim, Wanda Mark foi acusada de estelionato, associação criminosa, extorsão psicológica e foi presa durante 6 anos. Ela e a filha ficaram presas. Ela conta lá sobre o período que passaram na prisão, e, enfim, o Strisha foi o estopim que fez com que elas fossem indiciadas como criminosas, estelionatárias, né, e que realmente foram, mas Por que eu assisti essa série tantas vezes? Porque eu queria entender o que uma pessoa com tanto potencial de sucesso, de vendas e tudo mais, o que uma pessoa com tanto potencial, o que faz essa pessoa? Por que esse sucesso sobe tanto a cabeça que a pessoa acha que ela pode enganar a todo mundo, sabe? Elas passaram por altos e baixos financeiros e tudo mais, e o final dessa série abre uma incógnita. Será que existe um tesouro da Wanda Mark escondido? E ela mesma fala, o tesouro da Wanda Mark é ela mesma. Acredito nisso, mas acredito também na maldade do ser humano, na ambição excessiva do ser humano. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Comenta aqui embaixo se você já assistiu essa série, se você vai assistir ou vai lá assistir, corre aqui para comentar também. Não deixa de comentar porque ajuda bastante o canal e ajuda eu me manter aqui fazendo esses vídeos para vocês. É um grande prazer para mim, mas a gente precisa aí desse feedback, né, dessa troca. Essa história é uma história de milhares que existem e que eu falo aqui pra vocês. Tem uma dessas histórias de arrepiar os cabelos no card que eu vou deixar aqui. Tchau!